os nossos irmãos das redes, né, da internet, nossos momentos em que hoje não mais permanecemos nas casas entre paredes. Graças com o empurrão ainda mais deste momento que nós vivemos, nossas casas perderam as paredes físicas e agora nós ganhamos, além de tudo, o mundo. Então nós temos a alegria, por exemplo, de termos estudantes na nossa casa que são da China, dos Estados Unidos, de Santa Catarina, da Bahia. Então nós hoje podemos dizer que as casas perderam as paredes. E com certeza tudo isso tem a supervisão e o controle do nosso amorável Mestre Jesus. Então, com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Um abraço caloroso dos irmãos do Fonte de Luz, casa que nós laboramos já há mais ou menos 10 anos. A virtude especial. Nós trazemos nesta noite uma virtude muito especial para conversar sobre ela. E nós vamos contar primeiro e fazermos com vocês o que nós fizemos quando nós apresentamos esta virtude aos nossos companheiros de grupos de estudo. Topam fazer uma brincadeira, mas vocês têm que parar para pensar um pouquinho. A gente fez o seguinte: durante a semana nós fomos largando no grupo de WhatsApp o que é. Vocês sabem, né? Aquilo a gente aprende lá na escola, como metodologia de pensar e de raciocínio. E nós fomos largando nos nossos grupos o que é. E o pessoal tinha que tentar descobrir que virtude é. Então a gente vai trazer aqui a primeira parte que nós colocamos para os nossos irmãos. Irradia beleza e ternura, cativa sem palavras e modifica o ambiente onde se manifesta. Irradia beleza e ternura essa virtude. Quem a possui, irradia. Cativa sem palavras e modifica o ambiente onde se manifesta. O que é? Quem a possui, esta virtude, respira em clima de bem-estar. Ele respira este clima. Impregna as outras pessoas do prazer que sente de viver. E possui amor incondicional. Nós vamos trazer ainda que, além de salvar o mundo moderno, olha que virtude importante essa. Posso ser treinada passo a passo. Quem sou eu? Então é uma virtude que, além de ser assim, ela pode ser treinada. E ainda é gentil, comunica-se com facilidade. Qual fonte cristalina que descedenta sem nada solicitar? E de fato, esta virtude, ela é muito especial. E quando nós começamos a perguntar que virtude seria essa, aí surgem inúmeras: caridade, alegria, várias, mas ninguém, absolutamente ninguém, acertou que virtude era essa. Então, nós gostamos de trazer um pouquinho desse suspense para que a gente nunca mais esqueça desta virtude. Porque ela tem a característica, todos os livros espíritas que a gente for ler, André Luiz, a coleção da vida no mundo espiritual, por exemplo, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, várias obras, é uma característica dos benfeitores espirituais. Essa virtude, em algum momento, quando se refere aos benfeitores que estão trabalhando naqueles momentos, se refere que eles a possuem. E, portanto, é algo que nós podemos conquistar. Porque aqui nos disse Joana de Ângeles que ela é treinável. E é isso que nós gostaríamos de trazer na noite de hoje. Esta virtude se chama jovialidade. E aí a gente fica pensando: nossa, nunca pensei. Alguém pensou nessa palavra? Continuo, ninguém, até hoje. Até hoje, não é a primeira nem a segunda vez que a gente trabalha. Ninguém pensa na jovialidade. Porque a gente não conhece a jovialidade. Esta é a questão. A gente não estuda esta virtude. E ela é, segundo Joana de Ângeles, é uma especial virtude. Ela não é uma virtude qualquer. Tanto que ela escreve um capítulo inteiro sobre esta virtude.
E ela nos traz no livro Segue em Harmonia, além dela trazendo o capítulo, que é o capítulo 10, a nossa querida irmã Sueli Calda Schubert traz os comentários sobre esta virtude. E o que vem a ser jovialidade? A expressão jovialidade provém de Joves, segundo Joana de Ângeles, Júpiter, como uma especial virtude do comportamento humano. É uma virtude nossa, traduzindo bem-estar, alegria de viver, amabilidade e ternura ante as dificuldades e desafios existentes. Que a gente tenha bem-estar, se sinta bem-estar, tenha alegria de viver, seja amável, seja terno, quando tudo está bem, até é mais tranquilo. Mas aí Joana vem e coloca pra gente, ante as dificuldades e os desafios existenciais. E aí essa virtude se torna um pouquinho mais complicada. Mas nós vamos perceber que nós podemos adquirir essa virtude. E ela no dicionário vai dizer que é qualidade do que é jovial. Se traduz também por bom humor. Mas nós vamos começar a dizer algumas características, como é que a gente pode treinar essa virtude, por que a gente trouxe essa virtude nesse momento que a gente está retornando paulatinamente às nossas casas espíritas e por que ela representou tão importante nesse momento. Então, nós vamos buscar, antes de seguirmos falando sobre ela, a questão 132 do Livro dos Espíritos. A questão 132 vai nos falar qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Encarnação é o período em que eu renasço na Terra e eu desencarno. É este espaço de tempo. Porque reencarnação são vidas, várias vidas. É outro objetivo. Mas o objetivo de cada existência. O que os espíritos nos dizem? De forma sucinta nós vamos dizer que Deus nos impõe a encarnação com o fim de chegarmos à perfeição. Então a gente vem para o corpo físico para chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros missão. Mas para alcançar a perfeição tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal, nisso está a expiação. Mas nós gostaríamos muito disso, a gente já está acostumado, mas a gente ainda não entende muito bem. E eu vou dizer para vocês que eu custei muitos anos para entender essa parte da resposta que os espíritos deram para nós, que diz assim: visa ainda outro fim. Quer dizer, além de expiar, além de termos missão, além da gente retornar para se aperfeiçoar, então a gente se apropria de um corpo físico e vem, a gente ainda tem um outro fim, que é o de pôr o espírito, nós, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E eu ficava pensando, vou dizer para vocês, por muitos anos eu digo, mas que história é essa da gente suportar a parte que nos toca na obra da criação? E eu matutava sobre essa palavra suportar. O que quer dizer isso? Até que alguém com lucidez, em um determinado momento, consegue me explicar o que representa essa palavra. E na verdade, quando nos diz, consiste em o espírito dar, em condições de suportar, em condições de dar suporte, em condições de auxiliarmos a obra da criação. Não é de suportarmos o que a vida nos traz, mas é de darmos suporte para a obra da criação. E isso faz todo o sentido, porque nós não viemos à Terra a passeio. Se nós viemos para nos aperfeiçoar, nós viemos por algum fim. E não é passear. Não é acharmos que a vida é eterno deleite e nem ociosidade. Se nós temos que chegar à perfeição. Então aqui vai nos trazer este ponto importante, que é de nós darmos suporte. E aí vai nos chamar a atenção determinadas falas do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Quando ele fala de forma muito clara, floresça onde você foi plantado. Então, onde nós estamos é onde nós devemos dar suporte para a obra da criação, cumprindo a minha tarefa naquele lugar. E a jovialidade tem muito a ver com isso, porque nós observamos muito as pessoas estarem eternamente se queixando de tudo. Porque eu nasci nessa família, porque eu nasci nesse lugar, porque eu queria estar no outro, E na verdade nós estamos exatamente no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo.
Mas enquanto nós não resolvermos em nós essas questões, nós não vamos conseguir adquirir esta virtude tão especial que vai nos tornar alguém rumo a esta perfeição, que é o objetivo da encarnação. No momento em que eu permaneço sempre na queixa, sempre na reclamação, sempre achando que tudo não está bom, eu não estou vencendo as minhas questões internas e eu não estou conseguindo produzir, eu não estou conseguindo conquistar em mim essa virtude, que é a jovialidade, que a gente vai perceber o quanto ela é bonita e o quanto nós também podemos desenvolver, porque nós desenvolvemos. Então nós temos agora, como é que se faz um ambiente quando se tem uma pessoa com jovialidade? Quando tem alguém com jovialidade num lugar, e agora vocês vão perceber que vocês vão encontrar essas pessoas aí na mente e no coração de vocês. Quando a jovialidade desponta em qualquer lugar, quando alguém com essa característica, a paisagem torna-se iridescente e encantadora, adornada pela musicalidade do amor. Essa pessoa, ela traz consigo as cores, ela é uma pessoa portadora de um ambiente onde ela chega, ela enche de musicalidade, ela transforma este ambiente. Esta é uma das características. E uma outra característica é que ela irradia beleza e ternura, cativa sem palavras e modifica o ambiente onde se manifesta. Então não precisa falar. Quando essa pessoa chega, a gente já diz que bom que ela chegou. Assim como tem pessoas que a gente diz o contrário, né? Lá vem essa pessoa. Mas a gente hoje vai ficar só na parte boa, tá bom? Quem possui essa virtude, respira em clima de bem-estar, porque essa pessoa se sente bem. Ela impregna as outras pessoas do prazer que ela sente de viver. Então ela tem essa alegria, esse prazer de estar encarnado. E vai nos dizer que possui um amor incondicional. Aí nós vamos vendo que essa característica ela vai ficando um pouco escassa, né? E a gente não consegue fazer muito essa leitura. Mas quando nós percebemos que existe a possibilidade de desenvolver essa virtude e quais são as características que ela nos traz, nós precisamos ir atrás, ir em busca de buscar essa conquista desta virtude. E aí nós vamos ter quais são as características da jovialidade. Bom, é uma pessoa alegre, porém não ruidosa. Né? Não é? E aí Joana diz assim, ó, não é portador de expressões temperamentais dos júbilos vulgares ou das condutas transtornadas daqueles que se comprazem em alegrar os outros, utilizando-se de futilidades e coisas ridículas. Então é alguém que ela é alegre, porém para que seja alegre não precisa ser ruidosa, ela é alegre, porque traz no seu contexto, por certo, a alegria de viver. Se vocês me perguntarem quem é uma pessoa explícita com essa característica, eu vou dizer para vocês que é Divaldo Pereira Franco. Em todas as vezes que nós observarmos ele, vocês vão perceber uma jovialidade constante. Divaldo é alguém que você nunca olha para ele, em nenhum momento ele está que não sorrindo, que ele não esteja que não contando alguma coisa para que as pessoas estejam bem, e não é essa futilidade, mas é essa alegria que vem da alma. E ele diz claramente que ele tem essa alegria de viver, porque a alegria da vida dele é o trabalho no bem. E ele fala muito sobre isso. E quando ele fez cirurgia, agora bem pouco, os médicos se apavoram do quanto ele é por dentro, gente. E ele tem questões com 93 anos, mas a recuperação dele e como ele é, os médicos ficam impressionados. Ele é quase um caso de estudo na Terra hoje, com a sua idade. Então a jovialidade, ela está ligada a esta alegria de viver. E não é ausência de problemas a alegria de viver. Porque quem administra e auxilia a construir o que ele constrói, eu não posso imaginar a quantidade de problemas que ele deve ter. Porque a gente, no mundo restrito e pequeno da gente, tem N, multipliquemos isso
por alguém que coordena uma instituição que abriga mais de 5.000 pessoas por dia, não agora na pandemia, mas que tem e que continua um trabalho não apenas naqueles moldes, mas apenas de assistência social. Então vamos perceber que não é ausência de problemas. E ele é alguém jovial. Estava lendo um livro que foi escrito sobre Pedro, o livro, agora eu não vou conseguir lembrar aqui, mas um livro recente lançado da editora da Mansão do Caminho, onde a autora vai fazer a biografia de Divaldo. E ela diz que Divaldo tem tanta biografia, né, tem tantas coisas, tantos livros, que ela resolveu investigar o comportamento do Divaldo. E ela traz, no prefácio do livro, exatamente essa característica do Divaldo. A jovialidade, essa alegria que ele traz. Então, nós vamos perceber que não é aquela alegria extravagante. Quem já viu o filme Divertidamente, né? Quem não viu, olhe, porque ele é maravilhoso, né? Um filme infantil que nos traz muitos esclarecimentos e muita vontade de aprender com aquele filme para crianças, mas que é fantástico. Quando a gente percebe a alegria tentando que aquela menina seja alegre o tempo todo e aí ela não consegue. Porque não existe isso na vida. Nós não conseguimos ser alegres o tempo todo. E aí ela permite que as outras emoções possam entrar. E até mesmo a tristeza quando a gente precisa sentir. Então alguém jovial, ele é alegre, mas ele não deixa de ter problemas, ele não deixa de sentir e ter as suas tristezas. Então a gente começa a perceber que dá para ter jovialidade? Dá. Porque a gente já está percebendo que jovialidade não é sermos pessoas sem problemas. A única diferença que nós temos que fazer é que problemas são diferentes de situações. E aqui nós precisamos ter este discernimento, que me permitam compartilhar com vocês. Problema é tudo aquilo que tem solução. Tudo que tem solução é problema. Depende de quem? De mim agir para que o problema se resolva. Exemplo, fácil, tranquilo. Estou com um problema no meu emprego. Não gosto, me faz mal, é ruim. É um problema que eu posso mudar. Ou eu mudo de emprego, ou eu mudo a minha visão em relação ao meu emprego. Nós temos duas hipóteses. Mas é um problema que tem solução. Situação não tem solução. Situação, eu me adapto a ela e passo a conviver com ela. Por exemplo, perda de um ente querido. Eu mudo essa questão? Não. Mas com a visão da doutrina espírita, eu sei que é um afastamento temporário. Vejamos, a diferença é essa. Meu relacionamento é horrível. Não estou dizendo aqui para terminar o relacionamento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo para que mude você e melhore seu relacionamento. Não espere que o outro mude. Faça você o que você quer. Seja jovial no seu casamento. Seja jovial nas suas relações de trabalho, com seus amigos. Busque e conquiste as pessoas. E você vai parar de ter problemas. Ah, mas as pessoas vivem falando mal de mim. Problema delas. Problema de quem fala. Porque nós só podemos responder pelos nossos atos. E com quem que eu quero sintonizar? Com quem fala mal de mim ou quem está comigo porque gosta de mim? Então nós precisamos mudar o foco para que a jovialidade adentre o nosso comportamento. E vai dizer que a jovialidade nunca se arma de censura ou se comporta com suspeita. Ah, se tem duas pessoas conversando, é de mim que estão falando. Eu cheguei e estavam cochichando, é comigo o negócio. Não. Não precisa se armar. A pessoa jovial não se arma. Ela vive do jeito que ela é. Sem medo do que vão pensar. Desde que a gente haja de acordo com os espíritos nos ensinam. E a doutrina espírita ela é fantástica, gente, porque ela ensina uma coisa belíssima pra gente. Ela diz que tudo depende da intenção com que eu ajo. E quem é que sabe a intenção com que eu estou agindo? Só eu sei. Só eu sei. Então, se a minha intenção é boa nas minhas ações, o que os outros estão interpretando corre por conta deles. Agora também,
um segredinho aqui, né? Se a gente fez alguma coisa que a gente tem até medo de contar para os outros, cuidado. A intenção não está sendo boa. Então, fiquemos espertos. A característica da jovialidade é alguém gentil, que se comunica com muita facilidade. Né? Aquela pessoa que chega e consegue dizer o que quer, diz a que veio naquele momento. E também, mesmo agredido, mantém a jovialidade e a candura. Porque a gente entende, precisa entender que não há força do mal que resista à compaixão e ao comportamento da jovialidade. Não há força do mal. A gente às vezes fica triste, mas não há força que resista à compaixão. Não há força que resista à jovialidade. Não tem. Porque nós estamos neste momento com uma sintonia vibratória de quem? De quem é a característica que a gente falou no início que tem jovialidade? Dos amigos espirituais, dos benfeitores, dos nossos espíritos protetores. E se eu tenho jovialidade, se eu tenho esta sintonia de luz, com quem é que eu estou? Com eles. Então não tem mal que possa, nesse momento, nos desestimular. Não permite que o morbo, que a enfermidade do pessimismo encontre receptividade em ti. Esta frase é bem importante nesse momento, né? Quantas pessoas estão com pessimismo neste momento? Quantas pessoas estão nesse instante sem saber o que fazer? Estão desestimuladas, estão pessimistas, isso nunca vai passar, esse foi o pior ano da minha vida, isso e aquilo e aquele outro, e a gente só ouve isso. Mas a gente tem que aprender que se a gente ficar olhando com essa visão o tempo todo, é assim que a gente vai se sentir. Agora, tudo tem um aprendizado. Enquanto eu não conseguir entender o aprendizado, que nesse momento é coletivo, é um aprendizado mundial, é um aprendizado do planeta Terra. Enquanto a gente não aprender a lição, a gente vai ficando aprendendo a lição devagar. E aí tem que ser para todos nós. O pessimismo, neste momento, não nos ajuda em nada. Enquanto a gente não perceber a importância desse momento crucial, e mais um recadinho, a gente escolheu estar reencarnado agora, nesse instante. A gente disse assim quando estava lá na espiritualidade, pode mandar tal da pandemia. Tô lá e ó, vou segurar firme esse negócio. A gente disse, quando a gente não lembra de uma cláusula de um contrato, gente, não quer dizer que ele não exista. Né? O contrato foi assinado por nós. Então está na hora da gente virar essa página e começar a ver as coisas por um outro ângulo. O que eu estou vendo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso ser jovial, eu preciso buscar entender o que está acontecendo. O que o mundo espera de mim? O que Jesus faria se estivesse na Terra hoje? Não dá mais pra gente ficar de pijama em casa. Vou contar pra vocês que a primeira vez que eu tive pijama em casa foi agora na pandemia. Adorei o tal de pijama. Mas já descobri que eu não posso ficar mais com ele. Porque eu nunca pude estar na minha casa de pijama. Eu sempre trabalhei com comércio e morava junto. Então eu sou uma pessoa que fui criada sem saber o que era um pijama. E agora, na pandemia, eu disse, vou comprar um pijama. E olha, fiz uns pijamas tão bonitos, mandei fazer, ó gente, ó. Mas não deu pra ficar com os pijamas. Né? Por quê? Porque a gente tinha que trabalhar. Eu vou dizer pra vocês que eu nunca estudei tanto, eu nunca fiz tanta exposição doutrinária como na pandemia. Porque o que acontece quando é pandemia? Eu faço uma exposição lá no Fonte, eu venho aqui, o que eu faço? Eu repito ela, né? Vocês não viram lá no Fonte? Aí eu vou lá em Canoas, eu tasco com a mesa. E agora não dá. Tá todo mundo aí na internet. Amanhã eu tenho outra no Fonte, amanhã é outro assunto. Eu não posso fazer a mesma. Então vejam o quanto a gente estudou. E quanto a gente teve que manter grupos online, todo mundo ali se mantendo junto, na mesma vibração, auxiliando todo mundo. Não dá para deixar o pessimismo. E quem é jovial, ele busca assim, gente, numa semana a gente aprendeu a mexer com tecnologias que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia saber.
E ainda estou aprendendo até hoje. Mas se ficássemos pessimistas, tínhamos fechado tudo e indo para casa, o que ia ser de nós? Eu nunca li tanto na minha vida. Então não dá para a gente ficar esperando as coisas. A gente tem que mudar. A gente tem que se adaptar. É inevitável o que a gente está passando? Vamos se adaptar. E aí a gente vai perceber que a gente não consegue ser esse tempo, tudo isso aqui o tempo todo, né? Então a gente vai ter que fazer exercícios para a gente ser jovial. E aí Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles ela sempre traz o que fazer, como fazer e dá as dicas, né? Ela quase diz assim, hashtag fica a dica. Pra gente, ó, se antenar. A gente tem que pegar os textos dela e destrinchar. E ele vai dizer assim, Joana vai dizer assim, ó. Enriquece-te de pensamentos joviais e fraternos. O que a gente tem pensado? A gente tem 60 mil pensamentos por dia, ok? Muitos a gente não controla, certo? A gente às vezes está com uma cabeça que nem sabe onde está, certo? Acontece isso, né? Está trabalhando e a cabeça está onde mesmo? Aí a gente volta. Mas qual é o ponto principal dos nossos pensamentos? Então eu preciso, para eu conseguir buscar ser jovial, para eu buscar essa característica, eu tenho que ter esses pensamentos. Jovial e fraterno. E o que é ser fraterno? É a gente não emitir julgamento. É a gente procurar entender, mesmo que a gente não esteja entendendo naquele momento. Essa pessoa tem um motivo para dizer o que disse. Tem um motivo para fazer o que está fazendo. Ela vai dizer, Joana, que a gente precisa se libertar de suspeitas e animosidades. Se liberte disso. Pare de ficar pensando o que os outros estão pensando comigo. O que será que estão me desejando? O que será? Liberte-se disso. Coloque o seu centro da sua vida você. Como é que você age? Como é que é o teu dia a dia? Quais são as tuas palavras, as tuas conversas? Porque tem pessoa que a gente não pergunta como vai, né? Todo mundo tem alguém que a gente não pode perguntar como vai, porque desfila um rosário de doença, capaz de a gente pegar uma ainda mais agora com o vírus, né? Então, gente, quais as nossas conversas? Mesmo que às vezes a gente não esteja tão bem assim. Ou vocês acham que uma pessoa jovial, ela está sempre bem, 100%? Não. Ela também tem problemas. Mas ela, naquele momento, está entregue naquela relação que ela está ali, naquele ambiente que ela chegou. E ela se doa para aquele momento. Desarma-se em relação ao próximo. Quantas vezes a gente vai falar com alguém e já está armado para dar uma resposta? E a pessoa nem falou ainda. Mas se eu for lá e me disser isso, eu vou dizer aqui. A gente não pode. Se desarma, vai conversar. De peito aberto. Com o coração liberto de qualquer preconceito. De ideia preconcebida, não leva a isso. Vai resolver as coisas com esta jovialidade, com esta leveza de que a gente precisa olhar olho no olho e resolver. Não te suponhas perseguido, nem invariavelmente incompreendido. Vocês viram que tudo que Joana está dizendo, a maior parte da leitura que eu estou preocupada com o que o outro faz de mim? Vocês conseguiram perceber isso? Que não é eu me preocupando em ter uma conduta com jovialidade, mas é preocupada e sempre chegando com o outro numa relação que eu já estou levando para o difícil. E aqui vai dizer que a gente precisa ter o exercício da alegria ingênua e pura. Não é aquela alegria da gente achar que, né, a alegria do filme lá do Divertidamente, que ela queria sempre que ela fosse alegre, feliz e que ela não tivesse problemas. Não é aquela alegria de estar não enxergando as coisas que estão acontecendo, mas ter essa coisa pura, ingênua, sem julgamentos. Essa alegria de viver, de acordar, isso é uma alegria ingênua e pura. Porque se eu acordei hoje, tem muita gente que não levantou. Ou porque desencarnou, ou porque teve um AVC, ou porque infartou, ou porque está no UTI, ou porque não caminhou toda essa existência. Hoje eu me alimentei, eu fiz nem sei quantos
tem gente que hoje não almoçou. Nenhuma refeição. E esse número não é pequeno, gente. Em torno de 20 milhões de pessoas. Então, essa alegria ingênua, essa alegria da gratidão de quem é maduro e que sabe que tem muito para agradecer. E, portanto, tem essa alegria jovial. Eu tenho condições de fazer isso. O exercício, então, da alegria ingênua, o contato com as manifestações simples da natureza. Quanto tempo a gente não observa a natureza de forma para aprender com ela? Agora a gente está um pouco mais, né, entrando em contato com as pessoas que cuidam de jardins e orientam pessoas com jardinagem. Na pandemia, o trabalho deles multiplicou. Porque as pessoas começaram a olhar para os seus lares e ver que podiam enfeitar mais, que podia ter mais flores, mas que podia ter mais contato com a natureza. Mas aqui eu estou falando com esse ciclo da natureza, de que a natureza nos ensina muito. Na minha casa, agora há pouco tempo, fizeram um ninho de passarinho. E eu me prestei a ficar cuidando daquele ninho de passarinho, né? E foi muito bonito, foi tão interessante, porque o passarinho fez um ninho. Aí depois teve 4 passarinhos ali, era bem pequenininho, de como é que vai dar esses 4 passarinhos aí dentro, meu Deus do céu? Eles estavam crescendo, eles não iam voar nunca. E a gente, foi muito interessante, porque a gente foi viajar sábado de manhã. E eu digo, agora eu vou voltar segunda, eles não vão estar mais. Pois vocês acreditam que eles voaram antes da gente sair de casa? Como que se fossem se despedindo de nós? Aqueles 4 passarinhos voaram naquele momento que a gente ia saindo de casa. E a gente pôde assistir esse momento lindo desses pássaros ganhando a sua vida. Então é uma obra da natureza que a gente ficou assistindo, sentado assistindo, fazer aquele ninho, aquele prover, aquela mãe carregando o alimento para os seus 4 filhos todos os dias, né? Aquele ninho ali. E aí a gente começou a perceber a natureza ali, naquele simples. Na florzinha que tem sempre 2 beija-flor, que são sempre os mesmos, que vão ali naquele mesmo horário fazer aquilo ali. Para perceber que como a gente também tem hábitos, nossa natureza tem os hábitos dela. Então, observar isso. E com gestos e ações de pessoas afetuosas. Nós somos pessoas afetuosas? Se ainda não somos, podemos treinar. As pessoas vão levar um susto da gente, né? Quando a gente começar a treinar ser afetuoso, as pessoas vão dizer, tu bebeu, aconteceu alguma coisa contigo, né? Mas a gente treina e a gente consegue. E ali fala, né, treinar sempre pequenas ocorrências. Ninguém se torna jovial do dia para a noite. E quando eu conversava com o meu grupo de estudo, todos eles se reportaram a pessoas mais velhas. Mãe, uns eram pai, o outro era uma tia, né? E a jovialidade, ela está muito ligada a essa maturidade que a gente tem. E a maturidade, ela vai chegando com a idade física também. Mas nós percebemos que nós podemos adquirindo esta potencialidade, esta virtude, a caminho na existência. Claro que quanto mais maduros, mais nós vamos entendendo a jovialidade, mais nós vamos conseguindo trabalhar com ela, convivendo com as pessoas e levando essa jovialidade. Mas sempre me citaram pessoas mais velhas. E aqui nós gostaríamos de compartilhar sobre o verdadeiro espírita. Porque o verdadeiro espírita, a gente foi buscar nas obras, né? O que poderia casar com a jovialidade, em que momento das obras básicas? Porque nós vimos que a gente reencarnou para dar esse suporte em algum momento na obra da criação. Suportar a parte que nos toca na obra da criação. Dar suporte em algum ambiente. E Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala no método, ele tem um parágrafo belíssimo no item 30, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi Kardec escrever. Entre muitas, mas esta eu vou dizer que eu tenho uma particular afeição por esta fala de Kardec. Quando ele diz que o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. O verdadeiro espírita vai lenir corações aflitos. O verdadeiro espírita vai consolar.
acalmar desesperos e operar reformas morais. Então ele vai ir ao encontro do outro para consolar, para lenir corações aflitos, mas ele também vai caminhar para dentro de si, para operar a sua reforma moral. Esta é a nossa missão. E aí nós vamos perceber que neste mesmo item, Kardec nos fala essa linda frase, que diz que o Espiritismo anda no ar e difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes os que o professam. Se nós sabemos o que representa o corpo para nós, uma vestimenta que nós utilizamos por um período como uma ferramenta para a nossa evolução. Nós sabemos que estar encarnada é estar numa escola nos aperfeiçoando. Nós sabemos que o trabalho e todos os desgostos que a gente tem no mundo são, na verdade, recursos educativos. Nós sabemos que a morte não existe. Nós confiamos e sabemos na bondade do nosso Pai. Nós sabemos que a colheita é de acordo com a nossa semeadura. Nós, espíritas, sabemos que todas as oportunidades de trabalho na Terra são uma bênção. Então, não existe por que um espírita não ser alguém feliz. Não ainda a felicidade plena, porque não nos permite um planeta de provas e expiações, mas a felicidade que nos seja possível. Porque nossos irmãos não sabem de outras religiões que estamos na transição, que estamos num ciclo que se fecha para que um outro se abra, e que nós deveremos estar felizes por sermos neste momento espíritas, porque temos essa doutrina que nos esclarece e que nos consola. Então, quando diz que o Espiritismo ele está no ar, gente, queiram as pessoas ou não, ele está, porque ele esclarece, porque ele consola, porque ele leva esses ensinamentos aos corações. Porque a nossa existência é uma oficina de trabalho. Não estamos aqui de viagem a passeio. E aí nós vamos lembrar de Jesus. Porque nunca poderemos falar de Espiritismo sem falar dele, que é o Mestre. E o Mestre, naquela época, já tinha jovialidade, porque ele, o encantamento da sua jovialidade, que era praticamente desconhecida no seu tempo, porque no tempo de Jesus era o que? Brutalidade e competição. Arrastava as multidões e as impregnava com o magnetismo da doçura que as harmonizava. Seu olhar era doce. Seu olhar penetrava as almas e entusiasmava as pessoas pela vida. Quando a gente olha, quando a gente estuda Amélia Rodrigues e traz a tradução do olhar de Jesus para quando ele falava com os apóstolos, para o olhar de Jesus quando ele falava com aqueles que ele curava. Quando Amélia Rodrigues relata quando ele ficava triste, quando ele chorava, porque Jesus chorava. E Jesus era essa doçura, Jesus era essa gentileza, Jesus era essa jovialidade em pessoa, nos trazendo seus ensinamentos que são atemporais. Que nos lembremos do Rabi, que nos lembremos deste homem que com certeza aposta em cada um de nós. E aí, quando nós vamos trazendo no encerramento do nosso trabalho, uma frase que a Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles diz, na última frase do capítulo que ela nos traz, onde ela diz que bem-aventurados os joviais, porque serão felizes desde hoje, assim também pelos infinitos roteiros da imortalidade. Infinitos roteiros da imortalidade. Esta é apenas uma etapa que nós somos convocados a estarmos aqui, neste momento, para servirmos, com certeza, de inspiração para muitos irmãos nossos. Não nos permitamos pessimismo, não nos permitamos tristeza. Claro que vamos ficar tristes em alguns momentos, mas que ela não seja o foco,
possamos reagir ante a depressão, aos transtornos que estão, neste momento, com um grande aumento de transtornos mentais, medicações, imensamente aumentou o uso de medicações para transtornos mentais. Nós possamos usar da oração, da meditação, da leitura, de pensar positivo, de mudar o foco do nosso pensamento, de sintonizar com coisas boas, de estar perto de quem nos faz bem e buscar essa energia da jovialidade com os nossos irmãos. E, à medida do possível, tentarmos ser essas pessoas joviais. Porque quem, como nós, tem a bênção da imortalidade, que sabe, e sabe que está aqui para evoluir, sabe que os nossos roteiros são infinitos. Para encerrar a frase de Joana que trazemos, é a seguinte: cultivar a jovialidade é uma escolha pessoal, portanto é intransferível, compete a cada um. Quem busca a felicidade real, que só a maturidade espiritual pode alcançar. Então, meus irmãos, esta virtude que é especialíssima, que faz nos sentirmos bem, que faz irradiarmos a alegria de viver, bem-estar, não precisamos de mais nada quando estamos com Jesus e seguindo na trilha do bem. Esperamos ter trazido algumas reflexões neste momento de pandemia e que a gente seja feliz, jovial, no lugarzinho que a gente está. Mesmo que ele seja restrito, pequenininho, a gente não tem muito para onde ir, para se expandir nesse momento, mas que a gente seja jovial no WhatsApp, uma ligação de vídeo para um familiar, que a gente possa expandir essa jovialidade, porque nós somos portadores, meus irmãos, da doutrina espírita, do Cristo Consolador na Terra. E isso nos torna efetivamente felizes, aqueles que estudam e conhecem a doutrina espírita. Gratidão por retornar a esta casa que estávamos morrendo de saudade. E o abraço que não vai ser dado hoje, com certeza um dia voltaremos a dar aquele abraço bem apertado que nos enche de alegria e de energia. Muito obrigada pelo carinho de vocês e dizer que é uma imensa alegria realmente estar aqui nessa noite. Muito obrigada pelo